Olá, a gente dá início a mais uma edição do Valeu Valer. Hoje você vai conhecer quais são os principais ectoparasitas presentes no campo, quais os prejuízos que eles acarretam e como deve ser realizado o controle. Você sabia que esses parasitas podem representar uma grande parcela do prejuízo do pecuarista se não forem levados a sério? É isso mesmo, por isso fique de olho no Valeu Valer e saiba todos os detalhes sobre esses parasitas tão indesejáveis. Olá, Guilherme, tudo jóia? Tudo bem, Paulinha? Olá, amigo produtor. Guilherme, o que são os ectoparasitas e quais os principais problemas que eles trazem ao rebanho bovino nacional? Paulinho, os ectoparasitas são aqueles parasitas externos que são visíveis pelos pecuaristas no momento da inspeção dos animais. Os principais, vamos dar uma olhadinha na tela aqui, são os carrapatos, problema aí principalmente para as raças europeias e os cruzamentos industriais, mas que também não podem ser deixados de lado pelas raças zebuínas. Mosca dos chifres, problema para todo tipo de rebanho, geralmente acontece em 2 picos aí no ano. O berne, principalmente problema para aquelas áreas de pasto mais sujo, próximo às matas, onde tem muita presença de mosca. Apesar de não estar aqui, nós não podemos esquecer também das bicheiras, tá? Que é um problema principalmente para os animais em nascimento, a bicheira de umbigo ou bicheiras pós-castração. E mosca de estábulo, muito presente em áreas próximas a canaviais ou cafezais. Os principais problemas causados por esses parasitas estão relacionados à perda de produtividade, então baixa produção de leite, baixa produção de carne, transmissão de doenças, nós não podemos esquecer aí da tristeza parasitária bovina, e também a desvalorização do couro. O animal perde seu valor do couro quando atacado por esses parasitas. E agora na reportagem tem ainda mais informações para você sobre os principais ectoparasitas e como diagnosticá-los no campo. Carrapato, berne, mosca dos chifres e bicheiras são os ectoparasitas mais conhecidos pelo homem do campo. Facilmente encontrados em qualquer criação de bovinos, trazem grandes prejuízos econômicos ao negócio. Por isso a importância do pecuarista estar de olhos bem abertos na hora de diagnosticar esses ectoparasitas. No caso do berne, a gente vai a visualização é melhor na parte posterior do animal, onde esse parasita costuma predar mais. Carrapatos já são nas partes baixas, onde não tem sol, passarinho, gavião, não vai conseguir pegar ele. E a mosca fica sobre o animal, a mosca dos estábulos, que tem sido um grande problema hoje em dia, já fica mais nas patas. Cada um tem um hábito, mas o diagnóstico é mais visual e conforme a infestação, é lógico, você vai ter um diagnóstico clínico também. Dentre eles, o carrapato é o mais famoso, uma vez que hoje é considerado um dos maiores causadores de prejuízos à pecuária nacional. O controle é difícil e uma única fêmea adulta que consegue completar seu ciclo no animal e chegar às pastagens pode colocar de 3 a 4 mil ovos. Já o berne é um parasita que se desenvolve no tecido subcutâneo de qualquer mamífero doméstico e também no homem. As lesões geradas no couro são definitivas e são uma das causas mais importantes de sua desvalorização. Quando a gente fala de bicheiras, as larvas se instalam em uma porta de entrada no animal e se alimentam do tecido em volta, chegando à mosca varejeira na fase adulta. No caso da mosca dos chifres, elas se alimentam de sangue e vivem permanentemente sobre os animais, abandonando-os apenas para realizarem postura nas fezes frescas. Sem falar que as picadas são constantes e doloridas. Como nos conta o Dr. Leandro, existem algumas dificuldades encontradas no controle destes parasitas. A principal dificuldade é que esses parasitas têm que ser controlados no ambiente. Por exemplo, no caso do carrapato, 95% da população de carrapato se encontra no ambiente, só 5% do animal. Então a gente tem que abrir mão de estratégias, de um controle estratégico, ou seja, fazer ou banhos carrapaticidas, ou mesmo puron, ou injetáveis em determinadas épocas estratégicas do ano. Então a gente fazendo esse controle estratégico, a gente vai conseguir diminuir a população de carrapato no ambiente e, consequentemente, nossos animais vão ficar menos infestados. No caso do berne, o controle é o mesmo. Geralmente é nas épocas mais quentes do ano, que a infestação é maior, e se a gente conseguir planejar e fazer um controle estratégico, vai dar resultado também. No caso das moscas, tanto a mosca do chifre quanto a dos estábulos, controle também a gente tem que principiar o controle ambiental. Porque aonde que a mosca vai criar? Qualquer lugar que tem matéria orgânica, palha de café, canavial,
esterqueiras. Então a gente fazendo um bom manejo desses resíduos, a gente vai estar controlando os parasitas externos dos bovinos, os ectoparasitas. Se a gente somar todos os prejuízos causados pelos principais ectoparasitas dos bovinos, as perdas estimadas podem chegar a 2,5 bilhões de dólares, mais de 5 bilhões de reais. Os principais prejuízos são o baixo desenvolvimento do rebanho, né? A queda de leite, até dependendo da infestação, queda da produção de carne, e tem alguns que transmitem doença, no caso do carrapato e até as moscas, transmitem a tristeza parasitária bovina. Então, além das doenças, tem o baixo desenvolvimento, o baixo desfrute do rebanho. E além disso, as foliações causadas no couro prejudicam toda a indústria aí que mexe com couro, sapatos, etc. Para não perder dinheiro com o uso indevido de medicamentos, o produtor precisa estar atento ao controle estratégico desses parasitas. E não apenas isso, para ter melhores resultados no controle dessas pragas, o pecuarista precisa levar em conta a melhor época do ano para se tratar, quais animais devem ter prioridade e como deve ser o manejo das boiadas e das pastagens. Somente fazendo isso, tudo de forma integrada, é que o criador vai ter sucesso no controle. É isso aí, muito bem enfatizado, por sinal, o finalzinho aí da reportagem. É preciso lançar mão de um controle estratégico. Nesse sentido, Guilherme, no que consiste as medidas para controlar os ectoparasitas? Elas diferem muito dependendo do parasita encontrado ou não? Paulinha, há algumas características específicas para cada parasita. Quando a gente pensa em controle, nós temos que pensar em ações de ambiente, ações relacionadas ao animal e ao agente. Hoje nós vamos focar aqui no agente. Se eu tenho um problema específico de mosca do chifre, eu vou lançar a mão do Neucidol B40, que ele protege meus animais por um período de 5 meses contra a mosca. Se eu vou fazer um manejo de cura de umbigo, por exemplo, ou uma castração dos meus animais, eu lanço mão do Exceller, doramectina, que é a droga de escolha para esses casos. Eu evito as bicheiras. Se eu tenho um problema de carrapato e mosca, por exemplo, eu posso lançar a mão de um Puron, que é muito fácil o manejo, o controle CTO, por exemplo. Se eu tenho um problema, além de carrapato, mosca, eu tenho berne junto, eu posso fazer um controle integrado disso tudo. Como? Eu posso lançar a mão de uma opção para banho, no caso o Ectofos, ou ainda dos endectocidas, numa única agulhada, com o Ranger LA 3,5%, por exemplo, ou ainda com o próprio Exceller, eu consigo controlar todos esses principais parasitas. Agora, a força de agressão do parasita, é bom lembrar que ela varia, ela pode ser maior ou menor, com lesões mais ou menos graves, né? Essa força, essa intensidade da agressão, ela depende de quais fatores? Ela vai ser determinada principalmente pela quantidade de parasitas que estão acometendo esse animal. Se eu tenho uma alta infestação de carrapato ou de mosca, por exemplo, esses animais estão sendo mais espoliados, os prejuízos vão ser maiores. O local da infecção também pode ser determinante. Uma bicheira, por exemplo, no úbero de uma vaca. O problema pode ser ainda maior, mas o principal é a quantidade de parasitas presentes. E tem fatores que também interferem na capacidade de defesa do animal. É isso aí. Se a gente pega um animal mal nutrido, por exemplo, ele está com suas defesas em baixa. Um animal que teve uma doença, que já está com a saúde prejudicada, também vai ser mais predisposto a uma ectoparasitose. Problemas relacionados à genética, à raça, por exemplo. As raças europeias são mais sensíveis do que as raças zebuínas. Então isso tudo pode ser determinante aí nesse fator. Guilherme, por isso que é importante, conhecer, é fundamental, saber sobre os principais parasitas e saber também como agir, como controlar, esses parasitas indesejáveis. Isso é importante para a saúde, para a produtividade do rebanho. Na próxima edição do Valeu Valer, a gente continua falando sobre parasitas, só que o enfoque serão os endoparasitas. Já fica aí, então, o nosso convite para mais uma edição imperdível do Valeu Valer, né, Guilherme? É isso aí, Paulinha. Te esperamos na próxima edição. Eu também te espero. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, Valer, crescendo com o